Boa tarde a todos. Nosso grupo é composto pela Caroline da Silva Queiroga, Graziele de Assis e eu, Ana Carolina da Silva. Nós tivemos como orientadora a Larissa Pereira e hoje nós vamos falar sobre a articulação húmero-ulnar. Pode passar, Grazi. Começando pelas partes anatômicas. Nós vemos à esquerda o húmero, um osso longo que possui uma cabeça proximal, possui uma epífise distal, possui uma diáfise. Ele possui um colo anatômico, que é mais medial, e um colo cirúrgico, que é mais lateral. O colo cirúrgico acaba sofrendo fraturas com uma maior frequência se comparado ao colo anatômico. Em sua epífise distal, nós temos alguns acidentes importantes para a análise da articulação húmero-ulnar, como, por exemplo, a tróclea, que se articula com a incisura troclear na una, e a fossa do olecrano, que se articula com o olecrano também na una. Temos o rádio, que possui uma epífise proximal, uma epífise distal e uma diáfise, assim como a una, que também possui uma epífise proximal, uma epífise distal e uma diáfise, sendo que no rádio a epífise superior é menor que a epífise inferior, e na una ocorre o oposto. A epífise superior é menor que a epífise inferior, e esse é um bom parâmetro para comparar e encontrar esses dois ossos. Pode ir para o próximo. Vemos agora nessa imagem uma melhor visualização de como esses ossos estão dispostos e articulados entre si. Próximo. Características gerais. A articulação húmero-ulnar é uma articulação uniaxial. Ela confere movimentos de flexão e extensão. E uma possível lesão nessa área pode acabar afetando esse movimento flexo-extensor. Ela possui uma cápsula articular. Essa cápsula articular é formada por uma membrana fibrosa. Mais internamente, temos um tecido conjuntivo, que seria a membrana sinovial. E essa membrana vai produzir o líquido sinovial. Temos também a cavidade articular. O líquido sinovial preenche essa cavidade com o líquido sinovial, conferindo a essa articulação um E agora eu vou passar a palavra para a Graziele de Assis. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre as junturas que fazem parte dessa articulação. A primeira que nós vamos falar é sobre a juntura húmero-ulnar. A juntura húmero-ulnar, ela é uma articulação sinovial revestida por fibras de tipialina que confere a essas partes ósseas uma maior resistência a impactos e também lubrifica essa articulação. Essa articulação é classificada como isgínimo ou dobradiça, pois realiza um movimento de extensão e flexão. Sendo assim, é uniaxial. Na imagem, podemos observar que essas partes ósseas elas se conectam através da tróclea do húmero e da incisura troclear da una. A seguir, nós temos a juntura húmero-radial, que é uma articulação sinovial também, revestida por fibras de tipialina, e é classificada como uma articulação esferoide incompleta. Incompleta, pois as articulações esferoides normalmente são triaxiais, enquanto essa é biaxial, realizando apenas movimento de flexão, extensão e rotação. Por isso, é biaxial. Nós podemos ver que o húmero e o rádio se conectam a partir das estruturas do capítulo do húmero e da cabeça do rádio. E a última juntura que nós vamos falar é sobre a juntura rádio-ulnar. É importante lembrar que o rádio e a una eles se conectam em dois pontos, na parte proximal e na parte distal. A parte proximal é a que nós vamos estudar devido à relação com o tema, que é a articulação do cotovelo. A articulação húmero-radial, quero dizer, rádio-ulnar,
é uma articulação sinovial, revestida também por fibras do tipo hialina, e é uma articulação pivô ou trocoide. Ela é classificada como uniaxial, pois realiza apenas o movimento de rotação. Nós estamos falando muito sobre o principal movimento dessa articulação, que é a de flexão e extensão. E por isso nós vamos citar quais são os principais músculos que realizam esse movimento. Os de flexão, nós temos o músculo bíceps braquial, o músculo braquial, que fica abaixo do bíceps braquial, e o músculo braquiorradial. Esses três, eles realizam a flexão juntos. Enquanto a extensão é realizada pelo músculo tríceps braquial, que corresponde ao visualizado na imagem de uma visão posterior. É importante citar que o músculo bíceps braquial seria, então, o agonista da flexão, tendo o músculo braquial e o músculo braquiorradial como sinergistas, e o músculo tríceps braquial como antagonista desse movimento. É importante também falar que esse movimento está presente em todas as nossas ações do cotidiano quando falamos de membro superior, visto que a gente necessita dessa articulação para realizar exercícios físicos, movimentos diários, como escrever, como comer e assim por diante. Bom, vou passar a palavra agora para a Carol. Oi, gente, boa tarde. Então, eu vou começar falando sobre os ligamentos. Qual é a função de um ligamento? A sua função é unir dois ou mais ossos, dando estabilidade e proteção às articulações do corpo. Como está representado na imagem, eu vou falar os 3 tipos de ligamento, que é colateral lunar, fascículo anterior, posterior e transverso, colateral radiar, fascículo anterior e posterior, e o anulado rádio. Pode passar. Também achamos importante citar sobre a fossa cubital, porque ela está presente na região anterior do cotovelo, como está representado aí na imagem 10, onde ele se localiza. Ele tem importância clínica e cirúrgica, porque ele possui importantes veias para punções e injeções venosas, como a veia cefálica acessória, veia mediana cubital e a veia basílica. E também achamos importante citar as principais artérias, que é a artéria radial e a artéria ulnar. Pode passar. Agora eu vou falar sobre as fraturas relacionadas à articulação do cotovelo. Uma fratura, ela se resulta de uma queda, de um impacto direto no cotovelo ou uma torção do braço. Há 3 tipos, como está representado na imagem. A primeira, fratura da cabeça do colo do rádio, fratura do diolecrono. A terceira seria a fratura desviada supracondiliana do húmero, que são as fraturas distais do húmero. Quais são os sintomas de uma fratura? Dor, edema, hematoma. E como é feito o diagnóstico? É feita pela história clínica do paciente, é realizado exame físico e exames de imagem. E o principal é a radiografia. Agora eu vou falar como ocorre o tratamento. O tratamento mais comum é a cirurgia, podendo estabilizar ou remover fragmentos do osso. E o tempo de recuperação de uma cirurgia e retorno a atividades é de 6 a 12 meses no adulto e de 4 a 6 meses numa criança, havendo casos que precisem de mais tempo para a reabilitação completa. Outra forma de tratamento é o uso de tipóia, gesso ou tala, que seria a imobilização. Ocorre quando os ossos estão com baixo risco de desviarem. O seu tempo de recuperação é de 3 a 4 semanas, com exercícios ativos leves, podendo se iniciar. Entre 6 e 8 semanas, é retirada a imobilização e se inicia exercícios leves. E o retorno quase normal de todos os movimentos é de 6 a 9 meses. Pode passar. Essas são nossas referências bibliográficas. Muito obrigada a todos pela atenção.